Você sabia que a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira? E ela serve de parâmetro como base para a precificação dos valores de juros cobrados pelas instituições financeiras como condição para liberar empréstimos e financiamentos para a população em geral. Mas, além de servir como referência para os juros de empréstimos, financiamentos e também para os juros pagos pelas aplicações financeiras, a taxa Selic tem finalidades e funções muito mais abrangentes. A Selic serve de instrumento de política monetária. Essa política monetária nada mais é do que uma ferramenta utilizada pelo Banco Central do Brasil para manter a inflação estável e previsível e, como consequência, manter o crescimento econômico saudável, capaz de trazer uma melhora na condição de vida da população. Eu sou a Carol, consultora aqui do Papo de Férias, e neste vídeo vamos entender como a taxa Selic consegue interferir nesse movimento de alta e baixa dos preços da economia. Então, vem comigo para entender como funciona esse poder da taxa Selic. A taxa Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado aqui no Brasil para tentar controlar a inflação. Isso significa aí que ela se relaciona e busca afetar essa inflação de alguma forma. A inflação, que é o movimento de alta generalizada dos preços dos bens e serviços, é um movimento que, de forma direta, o governo não consegue controlar. Mas, por meio de algumas estratégias como redução de tributos, incentivos fiscais e instrumentos de política monetária, como é o caso da taxa Selic, o governo tenta direcionar esses movimentos de altas e baixas dos preços para uma estabilidade. Passar por um momento de alta ou baixa dos preços não é algo positivo. A verdade é que nem a queda dos preços, nem a alta muito intensa são cenários positivos para uma economia em uma visão macro, em uma visão global, sistêmica, seja aí no curto, médio ou longo prazo. O que precisamos, na verdade, e o que o governo busca para a economia brasileira é a estabilidade por meio de uma inflação sutil. Tanto é que temos metas de inflação anualmente bem definidas. E os instrumentos de política monetária buscam fazer com que essas metas se concretizem na prática. E a forma com que o governo tenta conduzir a inflação para essa estabilidade está totalmente relacionada a estimular ou desestimular o consumo através do aumento ou diminuição da taxa de juros, a Selic. O raciocínio por trás dessa interferência é muito lógico. E eu vou te explicar. Se os preços estão subindo muito, significa que estamos passando por um momento de inflação. E nesse cenário, o governo tende a manter uma Selic elevada, porque com isso se espera que diminua-se o consumo, pois se torna mais caro para a população captar recursos em instituições financeiras para a aquisição de bens, uma vez que essas instituições utilizam a Selic como parâmetro mínimo para a cobrança dos juros. E a gente sabe que elas cobram muito mais juros do que o percentual da Selic para liberar aí créditos, né? Consequentemente, a taxa de juros, estando mais alta, vai tornar os juros dos empréstimos mais altos para a população. E como consequência desse movimento e da lei da oferta e procura, quando a procura, o interesse no consumo de determinado item diminui, a tendência é de que o preço desse item se estabilize, pare de subir e às vezes até caia. Então, como consequência desse cenário, tem-se normalmente o controle da inflação, o controle da subida dos preços. E o raciocínio inverso também é lógico. Quando o governo busca aquecer o consumo, aumentar o consumo, diminui-se a taxa de juros, porque assim captar recursos para financiar o consumo torna-se mais barato, logo mais atrativo, e espera-se que, em consequência, consuma-se mais, uma vez que a taxa de juros está baixa. Mas aqui também é preciso se atentar para os reflexos da lei da oferta e procura neste novo cenário. Porque quando a procura, o interesse no consumo aumenta, e caso a oferta não seja suficiente para suprir essa procura toda, a tendência é de que os preços subam. Começa-se a ter a alta do bem desejado, e quem leva é quem paga mais.
Consegue ver aqui o poder da interferência da taxa Selic no direcionamento das relações de consumo e no custo de empréstimos e financiamento? Veja que é um assunto complexo, mas com raciocínio lógico por trás. É preciso dizer também que a taxa Selic não é o único instrumento que consegue afetar esses preços. Entretanto, é um dos poucos instrumentos que está ao alcance do governo. Em resumo, para diminuir e frear a alta dos preços, busca-se desestimular o consumo. E para isso, o governo mantém a taxa Selic alta. Assim, captar recursos para o consumo fica mais caro, logo desestimula-se o consumo. E no cenário inverso, para estimular o consumo, mantém-se a taxa Selic baixa, pois assim fica mais barato captar recursos para alimentar o consumo. Se você ficar com alguma dúvida sobre este conteúdo, pode mandar aqui nos comentários. E se esse conteúdo foi útil para você, contribui dando um joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho nas notificações para receber um alerta sempre que a gente subir um conteúdo novo aqui no canal. Estamos preparando uma série de conteúdos sobre as temáticas que rondam esse ambiente do mercado financeiro e do imposto de renda da pessoa física, que é uma das minhas especialidades. Te espero nos próximos vídeos.